Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite, alunos e tutores do Instituto Federal de Rondônia, o curso de Técnico de Finanças. Hoje é a nossa terceira aula de Gestão Tributária. Eu sou o professor Adriano Dantas, com a gente hoje está aqui o professor Franklin. Boa noite, alunos. E hoje nós estamos com a visita ilustre do nosso magnífico reitor do Instituto Federal de Rondônia, o professor Dr. Écio Naves Duarte. Também com a gente está o magnífico reitor do Instituto Federal Goiano, Vicente Pereira de Almeida, e também com a gente o magnífico reitor José Bispo Barbosa, reitor do Instituto Federal do Mato Grosso. E para conversar com a gente vai chamar agora o nosso reitor, magnífico reitor, o Dr. Écio Naves Duarte. Dr. Écio, a nossa boas-vindas aqui do nosso instituto, do nosso curso de Técnico de Finanças EAD, e passo a palavra para o senhor para fazer as suas considerações. Boa noite, professor Adriano. Queria trazer um recado aqui para vocês de motivação, né, de parabéns, né, por estar participando dessas aulas do ensino à distância, tanto aqui próximo da gente, em Porto Velho, quanto nos outros 24 polos espalhados por Rondônia, onde quer que vocês estejam. Um abraço muito especial meu, né, em nome de toda a instituição. Eu queria dizer para vocês que vocês fazem parte de uma escola que é referência em ensino à distância. E, portanto, vocês têm que se sentirem privilegiados por isso. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui podendo mandar esse abraço para vocês de motivação, porque ainda que seja através do ensino à distância, onde a gente tem um pouco mais de comodidade para poder ter acesso ao ensino e aprendizagem, é sempre um desgaste da natureza do ensino, né? A gente acaba dominando as nossas habilidades, as nossas competências, sempre através de um desgaste com aquele tema que a gente está estudando. Então, por isso eu estou aqui mandando um recado de motivação para vocês, mas que vocês, apesar de tudo, tenham consciência que vocês fazem parte de uma escola que é modelo, que é referência, e por esse motivo nós estamos recebendo aqui hoje a presença dos magníficos reitores do Instituto Federal do Mato Grosso, o professor Bispo, que daqui a pouco vai falar um pouquinho com vocês, e do magnífico reitor do Instituto Federal Goiano, que é o professor Vicente, que também vai mandar um alô para todos. Eles estão aqui visitando as nossas instalações aqui em Porto Velho, os nossos estúdios, conhecendo toda a questão de documentação da Pró-Reitoria de Ensino, com o apoio de toda a equipe do campus Porto Velho Zona Norte, sob a direção do professor Miguel, a quem eu encaminho um especial recado, né, de agradecimento por todo esse apoio que ele nos deu ao longo desse dia de hoje, e que vai culminar com esse recado que nós estamos encaminhando a todos vocês. Mais uma vez eu queria agradecer a todos que estão envolvidos nessa rede que provê os recursos humanos e materiais para que vocês possam ter acesso ao que há de melhor em ensino à distância. Então, um abraço muito fraterno a todos, muito obrigado, e eu devolvo a palavra para o professor Adriano para continuar com vocês. Ok, gente, a gente fica muito feliz com a visita, e a gente sempre que a gente recebe uma visita, a gente tem que receber bem. Então, vamos receber bem agora. A gente vai conversar com os leitores que estão nos visitando, para a gente ter ideia também do que eles estão enxergando desse processo de ensino que a gente está tendo aqui no IFRO, através do ensino à distância. Nós já ouvimos alunos ano passado, isso nos deixou bastante motivado
na resposta que o curso está tendo, e agora a gente gostaria de falar com os reitores. O reitor do Instituto Goiano, o magnífico reitor Vicente Pereira de Almeida. Boa noite, magnífico reitor. Boa noite, professor Adriano. Boa noite, estudantes do curso técnico em finanças. Para mim é uma satisfação, porque eu vejo a importância que tem hoje a educação à distância para que leve conhecimento naquelas cidades mais distantes. E eu encontrei aqui então uma estrutura que serve de modelo para a rede, que é a construção mesmo da educação à distância, os estúdios, tanto a parte de infraestrutura quanto também o corpo docente. Então eu gostaria de parabenizar aqui o magnífico reitor Écio e também o diretor-geral, o professor Miguel e toda a sua equipe por um excelente trabalho que vem desenvolvendo. Então o objetivo maior da vinda minha aqui no Instituto de Rondônia foi exatamente conhecer as instalações. Nós estamos iniciando esse trabalho também lá no Centro-Oeste do Instituto Federal Goiano. Já estamos também iniciando a construção dos estúdios. Então nós vamos estar aprendendo muito com a equipe. Então eu queria aqui parabenizar todos os estudantes, e vocês estão num curso com qualidade. Eu vejo aqui o empenho e como a educação à distância está cada vez mais avançada aqui em Rondônia. Não imaginava que iria encontrar toda essa estrutura. Então parabéns a toda a equipe, e para vocês estudantes, dedica ao máximo ao curso, que eu tenho certeza, se vocês acreditam, realmente vocês acabam fazendo. Então continua aí esforçando, estudando, e que tenha um excelente curso. E retorno a palavra ao professor Adriano para que continue a sua aula. Meu muito obrigado. Ok, obrigado, professor, pelas palavras, e é isso que a gente sente mesmo no EAD, uma resposta, uma integração, uma coisa que nós temos alunos que saem da zona rural, que andam 100 quilômetros, que tem acesso à internet através de lan house ou através das salas. Então é isso que deixa a gente feliz, que está chegando o ensino superior de qualidade, o ensino técnico, nesse caso, de qualidade cada canto do nosso estado. Então assim, para a gente também ter uma opinião sobre isso, qual a visão que a gente está tendo também, a gente vai chamar o pró-reitor da Universidade do Instituto Federal do Mato Grosso, magnífico Dr. José Bispo Barbosa. Reitor, a sua visão, o que você tem enxergado do nosso curso, da nossa estrutura de ensino à distância? Alunos do curso técnico em finanças, é um prazer imenso estar aqui em Rondônia, no Instituto Federal de Rondônia, que eu vim aqui exatamente para conhecer a educação à distância, principalmente dos cursos técnicos, tendo em vista que o Instituto Federal do Mato Grosso já trabalha com a EAD, mas com a Universidade Aberta do Brasil. Porém, eu fiquei assim, bastante satisfeito com o que eu vi aqui, tendo em vista que o Instituto Federal de Rondônia está bastante preparado, com toda uma infraestrutura para ministrar cursos à distância, aí, tanto do ETE como para a Universidade Aberta do Brasil. Então, quero parabenizar aí os dirigentes do Instituto Federal de Rondônia, aí, o Écio, o Miguel, enfim, todos os componentes da administração do Instituto Federal de Rondônia, e que continue assim. E com certeza o Instituto Federal do Mato Grosso terá muito que trabalhar para adquirir essa estrutura e essa competência que o Instituto Federal de Rondônia tem aí na EAD, principalmente aí com os cursos técnicos. Então é um prazer imenso estar aqui, e devolvo ao professor Miguel, ao professor Adriano, para que ele continue na sua aula. Ok. É muito bom receber visita, mas a gente também tem uma visita de conteúdo, que agora a gente vai falar sobre, dando continuidade à disciplina de gestão tributária, a importância do tributo. Antes de começar a aula, tem uma observaçãozinha com relação aos fóruns. Eu estou vendo lá aquela questão de se a tributação incomoda e todo aquele processo. Eu estou vendo muita gente dizer assim, os tributos são arrecadados, não são investidos direitos. Esse é um problema do curso de gestão pública. Então, os gestores públicos que a gente vai formar no IFRA aqui, eles vão resolver esse problema de tributação, empenhar em colocar o recurso de forma correta. O técnico de finanças tem que pensar em, da melhor forma possível, economizar tributo. A gente tem que mudar um pouquinho a visão. O técnico de finanças pensa em economia de tributos para as empresas, ok? Então, no fórum lá, essa é a minha deixa para os fóruns, uma opinião e um norte para vocês, para que vocês se preocupem um pouco menos com a questão de onde o dinheiro está sendo investido, e sim
como que a sua empresa pode ser tributada, ok? Vamos para os slides, né? Como sempre. Estou sem slide. Bom, gente, assim, eu vou passar a agenda da aula de hoje, que a gente vai trabalhar o lucro presumido. Tá? Então a gente vai falar do lucro presumido, do cálculo do lucro presumido. Na aula anterior, nós estávamos trabalhando o Simples Nacional, o cálculo Simples Nacional foi passado na atividade para vocês. Hoje a gente vai trabalhar da sistemática do lucro presumido. O lucro presumido, como a gente havia dito anteriormente, o lucro presumido trabalha em cima de uma presunção de lucro. Então, ou seja, não é um lucro que a empresa teve, o governo presume que você tem o lucro, em cima dessa presunção de lucro é que nós pegamos e calculamos os impostos, ok? Então, o lucro presumido é um sistema tributário que calcula em cima dessa presunção e nós estamos falando de imposto de renda, nós estamos falando de contribuição social sobre o lucro e é essa a base do lucro, do lucro presumido. PIS/COFINS é não cumulativo, perdão, alíquota de 3,65%, ok? Então, então a gente tem que imaginar que essa carga de tributo do lucro presumido pode ser calculada e é isso que a gente vai conseguir fazer na aula de hoje, ok? Outro ponto, atividade simples nacional da semana. Alguns alunos estão me questionando se não existe um novo material. Nós temos 2 links URL dentro da disciplina, 2 apostilas que falam justamente do Simples Nacional e falam justamente do lucro presumido. Então, assim, fique tranquilo que lá naquele material tem. Teve outras dúvidas? Manda e-mail, professor, ou através do fórum, eu tenho entrado nos fóruns e tenho trabalhado os fóruns, ok? Então, assim, o Simples Nacional tem uma apostila lá e lucro presumido tem outra apostila também constante lá no material de vocês. Fechado? Então, assim, vindo para os slides, já apresentei, né? E a gente vai fazer uma breve contextualização do lucro real também na aula de hoje. Então, assim, agenda da aula, entender e calcular os tributos pelo esse regime do lucro presumido. Escolha da melhor forma de tributação, lucro presumido e Simples Nacional. E aqui a gente faz um grande alerta, não é regra geral. Cada empresa tem que ser feito isso, para cada empresa pode mudar. Entender os conceitos básicos do lucro real, não se aprofundando, mas dar a base do lucro real para vocês. Ok? Então, o que é o lucro presumido? É um regime que tem uma presunção de lucro para o cálculo do IRPJ e da contribuição social, do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. O PIS e a COFINS são calculados com base em alíquotas cumulativas, alíquotas fixas cumulativas. Assim, então, como que a gente podia resumir o lucro presumido? Funciona assim, o IRPJ, e aqui eu estou falando do IRPJ, considerando atividade de comércio e serviço tem base diferente, eu acho a base de cálculo do IRPJ através desse percentual de 8%. Em cima do que eu acho de base de cálculo, a alíquota de 15%, correto? Ele é trimestral, não é mensal, a cada 3 meses a gente paga ele. Para resumir esses 2 números aqui, se eu pegar o faturamento vezes 1,20%, eu chego no valor que eu vou pagar de IRPJ. Já a contribuição social são 12% para achar a base de cálculo e 9% de alíquota, também é trimestral. E se eu jogar 1,08%, eu acho direto em cima do faturamento, a gente vai ver no exercício mais à frente isso. PIS é de 0,65 mensal, COFINS é de 3%, também mensal. Então, assim, como é que calcula o lucro presumido? O cálculo do IRPJ. Funciona assim, se eu estou falando de 3 meses, vai ser assim, janeiro, fevereiro e março. No slide da aula passada a gente já trazia essa informação. Estou falando de janeiro, fevereiro e março. Então, junto o faturamento, somo 19.500 mais 18.100 mais 12.100, dá quanto? 49.700. Vezes 8%, vezes 15%, chega ao valor de imposto que eu vou ter que pagar, 596,40. E se eu jogar direto, se eu pegar os 49.700 e jogar direto no I20, eu chego no mesmo valor. E aí a gente volta à tabela anterior e verifica isso aqui.
Se eu jogar direto esse valor, também dá. Professor Franklin? Eu só ia lembrar que os 8% é para achar a base de cálculo e 15% é a alíquota, né? Exatamente, esse é bem importante, que são duas coisas diferentes. Jogou direto, acha o valor do imposto, mas quando a gente for procurar na legislação, está lá 8%, está lá 15%, ok? Então não vai ter esse 1,20 na legislação. Bem observado, professor. Vamos lá. Então assim, e o IRPJ, estou falando aqui, abril, fazer um período completo, abril, maio e junho, mesma coisa, soma o faturamento. 41.700 vezes 8 vezes 15 chega no valor do imposto. Soma o faturamento vezes 1,20 direto também chega no valor do imposto. Ok? Se vocês observarem esses números, esse faturamento é o faturamento que nós utilizamos na aula anterior, no exemplo do slide para a gente calcular o imposto. Então esses números são idênticos ao da aula anterior, que a gente já vai fazer uma comparação entre os dois regimes. Julho, agosto e setembro, faturamento total desse faturamento, vezes 8, vezes 15, chega no valor do imposto. Faturamento direto vezes 1,20 também chega no valor do imposto. Ok? O último trimestre, outubro, novembro e dezembro, soma dos faturamentos, 130.400 vezes 8 vezes 15%, 1.564,80. 130.400 vezes 1,20, 1.564,80, esse é o valor do tributo. Ok? O que a gente tem que focar é que posso jogar direto o percentual, mas a base de tributação da legislação é essa. Ok? Então o foco é em cima da determinação da base de cálculo para depois a alíquota do imposto, correto? Vamos para a contribuição social, que é a mesma dinâmica com percentuais diferentes. Então assim, se eu for pegar o IRPJ a pagar, está aqui de cada trimestre, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, isso que eu pagaria de contribuição social. Ok? E de IRPJ, perdão. E contribuição social, qual é a fórmula? É assim, 12, 9% ou 1,08. Então eu pego o faturamento 19.500 mais 18.100 mais 12.100, chego no total do faturamento desse período. Isso daqui, vezes 12%, vezes 9%, dá o valor do imposto que eu tenho que pagar. Correto? Se eu pegar isso aqui direto, vezes 1,08%, também dá o valor do imposto que eu tenho que pagar. Fechado? E aqui a gente vai repetir os cálculos, né? Ó, trimestre, 10.200, 12.300, 19.200, 41.700, vezes 12, vezes 9, dá o valor do imposto. 41.700 vezes 1,08 direto também dá o valor do imposto. Correto? Uma outra coisa que a gente tem que focar é que, assim, não é o trimestre que você escolhe. Eu não posso pegar fevereiro, março e abril, não. O cálculo é assim, janeiro, fevereiro e março, aí assim sucessivamente. Então, assim, não posso pegar qualquer trimestre. Então, os trimestres são esses, ó. Vou voltar rapidinho, ó. Os trimestres são janeiro, fevereiro e março é um trimestre. Abril, maio e junho é outro trimestre. Correto? Julho, agosto e setembro é outro trimestre. Professor, e se a empresa não tem faturamento em julho? Se ela não teve faturamento em julho, eu somo só agosto e setembro para chegar na base de cálculo. Ok? Então não se preocupe com isso. Então se eu não tenho faturamento do mês, eu somo o trimestre igual. Se eu não tenho faturamento aqui, eu vou jogar zero. Fechado? Não é o nosso caso, nosso exemplo. A gente está trabalhando diferente. Então vamos lá. Julho, agosto, setembro, soma dos faturamentos, 79.100 vezes 12 vezes 9, achei o imposto a pagar. 79.100 vezes 1,08% direto, 554,28 de imposto a pagar. Continuando, outubro, novembro, dezembro, outro trimestre, soma do faturamento, 130.400 vezes 12 vezes 9, imposto a pagar. 130.400 vezes 1,08 direto, 1.408,32 o imposto a pagar. Ok? Esse é o cálculo da contribuição social. Se a empresa ia pagar isso em cada trimestre. Ok? Esse aqui é o total. A de baixo é o total. Aí se a gente pensa assim, uma coisa que acontecia bastante, mas muito comum na empresa, assim, poxa, eu vou pagar mensalmente o imposto de renda e a contribuição social. Pô, se você quer pagar mensalmente, beleza, parabéns para você, mas a sua obrigação de pagar é trimestral.
Por que disso? Se eu pego janeiro e calculo lá, faço o cálculo e pago, o governo vai aceitar. O governo vai falar, não, eu não quero imposto adiantado, paga só na data. Não, ele vai aceitar isso. Mas, se você pegar esse dinheiro e fizer qualquer aplicação financeira, você vai ter um retorno, ok? Vamos para os slides, para as próximas telas, que a gente fala até um pouquinho mais sobre isso. E aí, a gente tem que pensar que o lucro presumido, além do imposto de renda e contribuição social, tem o PIS e a COFINS, correto? O PIS é a alíquota mensal cumulativa de 0,65. Então, eu pego o faturamento vezes 1,65 do imposto a pagar. Relembrando que lá no Simples Nacional, também a gente achou isso, lembra? A gente tinha o faturamento vezes o percentual que a gente acha na tabela, correto? E a gente acha o imposto a pagar. Então, aquela coluna do imposto a pagar é isso aqui, igualzinho. Eu não achei o percentual, vou pegar faturamento vezes o percentual que eu acho lá e vou achar o imposto a pagar. Neste caso aqui, tem o faturamento vezes 0,65%, dá um imposto a pagar. Professor, pode trazer a calculadora na aula, na prova? Pode trazer a calculadora na prova. Celular não é calculadora, é celular, né? Pode trazer tranquilo a calculadora. Então vamos lá. 18.100 vezes 0,65, 117, 12.100, 0,65, 78,65, 10.200, 0,65, 66,30 e assim sucessivamente eu calculo o meu PIS, ok? Então vamos lá, os outros meses, mesma coisa, ó, 0,65 chega o valor, 25.400 vezes 0,65 chega o valor e assim vai, correto? Então essa é a base do PIS, não tem segredo, é sempre esse percentual. E aí a gente volta para a contribuição social e RPJ, que também é sempre aqueles percentuais quando a gente está se tratando de comércio. Lembra que a gente falou, tem uma diferença do comércio, tem uma diferença para serviço, tem uma diferença para a indústria. Nós estamos trabalhando no nosso exemplo todo o comércio, para a gente não criar uma loucura aqui de ficar falando das três possibilidades de percentuais de achar a base de cálculo. Professor Flank, dos polos, temos considerações? Não, por enquanto não. Estamos aguardando mais perguntas aí para a gente fazer aqui na aula. Acabou de chegar mais um sobre... Já eu passo essa pergunta aqui, é um pouquinho extensa. Ok, então vou terminar aqui e a gente volta para o professor Flank para a gente falar sobre essa questão dos polos. Vamos lá. E a COFINS? Como é que funciona? A COFINS, a alíquota mensal é de 3%. Professor, e a COFINS? Eu também posso escolher pagar trimestral? Pode, com certeza, mas você vai pagar juros e multa. Então você tem que recolher ele mensalmente, né? Tudo tem a possibilidade, você tem que ver o risco que você tem. Então você vai pagar com juros e multa. 19.500 vezes 3%, 585. 18.100 vezes 3%, 543. 12.100 vezes 3%, 363. 10.200, 306. 369 e assim sucessivamente. Então o cálculo aqui é fixo. Não se tem que ficar procurando a alíquota, não. A alíquota é fixa, não é débito e crédito, é direto o valor que você encontra aplicando o percentual. Correto? E já que a gente falou de juros e multa, eu acho que tem uma informação bem interessante para passar. Bom, as empresas atrasam os impostos? Atrasam o pagamento dos impostos. Isto é uma decisão saudável? Não sei. Mas assim, depois de 2 meses, quase todos os impostos, depois de 2 meses tem uma multa de 20%. Então assim, se eu tenho recurso para pagar o imposto e não pagar para pagar uma multa de 20%, eu estou jogando dinheiro fora. Então assim, os impostos é um dos que primeiro a gente tem que pagar, porque a multa, o encargo financeiro sobre o atraso é muito grande. Então assim, não, é necessário pagar em dia para eu fugir de uma multa de 20%. Eu não encontro esse retorno financeiro em aplicação nenhuma. A empresa, o cara tem gado lá e ele não quer vender o gado dele. Olha, casa com gado e larga a empresa, porque se ele deixar o gado no pasto e os impostos atrasados, os impostos vão render muito mais juros do que o gado dele. Beleza? Então vamos lá para o painel. Terminando o lucro presumido, o PIS/COFINS, a gente vai passar umas outras coisas do lucro presumido. Cálculo do ICMS do lucro presumido é do regime normal. Lembra que o professor Frank fez uma observação muito feliz na aula passada? O lucro presumido chegou a 5,96 e o Simples Nacional já ultrapassou isso, mas o Simples Nacional está incluso tudo, inclusive o ICMS. Agora a gente vai falar aqui sobre o ICMS no lucro presumido, que aí existe uma dinâmica de cálculo. Vamos lá?
ICMS no lucro presumido funciona assim. Existem créditos nas notas fiscais de entrada, ou seja, comprei, né? Compra de mercadoria gera um crédito. Em aquisições de outros estados, a alíquota mais comum é de 7%. Sudeste, Sul, vem com a alíquota de 7%. Existem outras, mas vamos utilizar somente esta em nossos exercícios e exemplos para não criar uma coisa maior só por criar. Então, assim, existem outras, tem 7, tem 12, tem outras percentuais, ok? Então, assim, quando eu compro na entrada, me gera um crédito de quanto? 7%. Está aqui os 7%. Nas vendas, existem débitos. Ou seja, nas saídas, a alíquota mais comum é de 17%. Existem outras? Existem outras. Mas vamos utilizar somente esta em nossos exercícios e exemplos, ok? Então, professor, tem 25? Tem. Tem 12? Tem. Tem 25%. Tem 12%. Correto? Mas nós vamos utilizar a 17%, que é a mais comum. Fechado? Passando aqui, vamos tentar desenhar. O valor a pagar do período consiste na diferença entre os créditos e os débitos. Correto? Só para a gente fazer uma pequena observação, existem alguns produtos, mercadorias, que são abrangidos pela substituição tributária, que consiste basicamente em antecipação e encerra a tributação do ICMS, ok? Na maioria dos casos. Então, assim, existe um regime chamado substituição tributária que o cara paga só na entrada e acaba, correto? Encerra o processo de tributação. As alíquotas internas dentro do Estado, mais comum é 17%. E também existem outras alíquotas. Beleza? Vamos lá. Exemplo. Ó, a empresa vendeu mercadoria, 300.900 de mercadoria, é o nosso exemplo. Vezes 17% dá quanto? 51.153 de débito de ICMS. Mas eu vou pagar quanto? Calma, a gente tem créditos. Nas compras, tudo que eu comprei, eu tenho um crédito de quanto? 201.585 de entradas vezes 7%. Ah, de onde tirou essa entrada? A informação que você pega da empresa. Quanto que entrou de mercadoria? Vezes esse 7% chega ao valor de 14.110,96. Beleza? Então eu tenho débitos mais, né? Créditos menos. E quanto que eu vou pagar? A diferença deste para este. Vai dar os 37 mil. Esse ficou feio, né? Deixa eu apagar aqui e deixar mais bonitinho. Correto? Esse é o valor que eu vou ter que pagar. Então eu tenho que pagar os 51 mil dos 17% sobre as vendas? Não. Sobre as entradas eu utilizo o crédito e pago a diferença deste para esse. Então nesse caso aqui eu pagaria 37.042 de ICMS. Beleza? No exemplo aqui, ó, compras de 201 mil, se fosse pelo Simples Nacional seria diferente, ó. Compras de 201 mil, voltando aqui, a gente pegar, ó, se fosse no Simples Nacional, o que ia pagar? 201 mil vezes 10%, daria quanto? 20.158,50. Este valor aqui, diferente, ele vai compor o meu custo das mercadorias vendidas, correto? Vai conter o custo das mercadorias adquiridas, né, e, consequentemente, o custo das mercadorias vendidas. Então, no Simples Nacional, 10% sobre as compras. E sobre as vendas? Sobre as vendas, naquela tabela do Simples Nacional, vocês lembram que tinha vários impostos, tinha IPI, tinha ICMS, e dentro daqueles impostos eu tinha o ICMS. Correto? Então, eu só vou pagar esse valor sobre as entradas, que eu pago na barreira. Para a gente construir, então, e a folha, vai um outro fator importante na decisão, e o imposto sobre a folha de pagamento. Tem alguma coisa a ser paga? No lucro presumido, temos que considerar a parte patronal, ou seja, ônus para o empregador do INSS sobre a folha de pagamento. Sobre o valor dos salários, a empresa, normalmente, na maioria dos casos,
sofre um ônus de 27,8%. 20% de INSS parte da empresa, 2% de SAT, 5,8% de terceiros. Esse SAT, seguro de acidente de trabalho, tem uma variação de 1 até 3%. Normalmente a maioria das empresas está nesse 27,8%. Ok? Professor, esse 27,8% é o quê? É o que a empresa paga, não significa que é o total, porque além disto vai ser descontado do empregado. Vai ser descontado do empregado. Professor Franklin. Estão fazendo uma pergunta aqui lá de Cerejeiras sobre o imposto de fora do estado, que tem na tarefa, né, e qual é a relevância dele, qual é a diferença de alíquotas e tem... Ok. Bom, vamos voltar aqui? A gente falou disso agora há pouco. Essa de fora do estado é isso aqui, ó. No Simples Nacional ele vai pagar o quê? Só isso e acabou. Esse tem que ser lançado como base de tributação para o Simples Nacional, ok? Beleza? Isso tem que ser base da tributação. Deixa eu apagar isso aqui. Então ele vai ser base de tributação. Então lá no exercício eu vou pegar ele e vou multiplicar por 10%, que é o diferencial de alíquota que é cobrado na barreira. Já quando você for fazer o exercício do lucro presumido, você tem que pegar vendas vezes 17, compras vezes 7 e achar o saldo do imposto, e é esse que vai para a planilha. Correto? Não, o saldo do imposto não é esse não. Esse menos esse é igual a este daqui, 37 mil. Fechado? Então é essa a tributação que se tem na barreira. Correto? Aí, outra coisa que eu gostaria de lembrar também, professor, é que esses dados que a gente estamos tirando são exemplos, né? Então, o exemplo foi criado, o valor, porque estão perguntando aqui, por exemplo, de onde saiu esse 200 mil? Né? É um exemplo que a gente... Exatamente. São uma hipótese de compra, a gente está lançando. Nos exercícios a gente coloca aqui, a empresa comprou isso. De onde que a gente vai tirar isso da empresa? As notas fiscais de entrada da empresa, você soma, você vai ter esse valor. Fechado? Isso vai ser apurado mensalmente, a gente está fazendo uma apuração anual, vai ser apurado mensalmente nas empresas. Fechado? Vamos lá para o INSS, né? O imposto que é uma delícia para as empresas. Então vamos aqui, a contribuição, né? Não é nem imposto. Imposto sobre a folha de INSS sobre a folha de pagamento. Simples. Valor da folha de pagamento, quanto? Aqui também é hipotético. Estou colocando que a empresa teve 60 mil de folha de pagamento. 60 mil vezes 27,8 tem quanto? 16.680. No valor aqui exposto, não estamos considerando o que a empresa retém dos funcionários e repassam ao INSS. Então, aquele 8, 9 e 11, não. Vale ressaltar que, além de tudo isso, a empresa ainda recolhe 8% a título de FGTS. Só que aqui recolhe a empresa do lucro presumido e também recolhe a do Simples Nacional. Então, não faz diferença nenhuma, está no lucro presumido ou no lucro real, esses 8% é obrigatoriedade de recolhimento. Fechado? Então, esse daqui, e o que é muito importante, 16.680 sobre uma folha de 60 mil. 16.680 sobre uma folha de 60 mil, 27,8%. Lucro presumido paga isso. E o Simples Nacional? Nada, zero. Essa é a grande diferença do modelo, a diferença do Simples. Esse é a grande oportunidade de diminuição de carga tributária que as empresas do Simples Nacional têm. Então, no INSS ela não paga nada. No ICMS ainda tem o diferencial de alíquota. No INSS as empresas do Simples não pagam nada. Senhor, mas eu tenho uma empresa do Simples Nacional e recebo uma guia do INSS. Aquilo ali não é a empresa que está pagando. Você está descontando do olerite dos funcionários e está repassando para o governo. Você tem a obrigação de recolher, mas não é você que está tendo o ônus daquele valor. Você só está repassando o que pega dos funcionários. Ok? Continuando aqui nos nossos exemplos. Se a gente pegar tudo isso que a gente calculou nesse slide anterior, eu vou ver que essa empresa, o lucro presumido meu, eu tive 3.610 de IRPJ, 3.249 de contribuição social, 1.955 de PIS, 9.027 de COFINS, 37.042 de CMS, 16.680 de INSS, ok? Quanto que essa empresa no lucro presumido vai pagar? 71.565,42 de tributo. Fechado? E essa mesma empresa no Simples, que é o exemplo que a gente fez na aula anterior, 15 mil de Simples Nacional, 20.158,50 de diferencial de alíquota, que é aqueles 10% sobre a compra, que nossos exercícios a gente vai sempre dar o valor de compra.
Não tem como achar ele no nosso exercício. Total de 35. E aí? Qual foi a melhor opção tributária? 71 ou 35? Qual é a melhor opção tributária para essa empresa? Pagar 71 mil mais 71 mil de imposto ou pagar 35 de imposto? Aí é óbvio, né? Eu gostaria de pagar o menor valor possível de imposto. Quando é diferente, é salário, a gente quer receber o mais, né? Mas pagar, a gente quer pagar o menos. Então, eu gostaria de pagar o menor tipo de imposto. Isso tudo dentro da legalidade. E pode ter empresas que vocês conheçam que está no regime tributário errado, e está pagando mais impostos à toa. Isso é o planejamento tributário, a elisão tributária que a gente tanto falou. Pagar um imposto correto. E aí, vai ser sempre assim? Simples Nacional vai pagar menos? Não. Nem sempre vai ser assim, Simples Nacional vai pagar menos. Em alguns casos, o Simples Nacional vai pagar mais. Aqui a diferença deu muito grande, é essa empresa específica. Em alguns casos, depende a variação da folha de pagamento. Depende a margem que ele coloca sobre o produto dele, ele vai pagar mais no lucro presumido. E tem empresa que fica a vida toda no Simples Nacional e não pede para o contador, ou não pedir também é um termo meio complicado. Você tem que pedir, tem que pagar por esse serviço. Isso dá um trabalho, não adianta achar que ele vai jogar lá, vai proteger meus colegas contadores, vai ter que pagar pelo serviço. Paga para ele fazer um serviço de levantamento tributário, verifica a melhor opção tributária. E aí coloca ele ou no Simples Nacional ou no lucro presumido. Não a revelia. É Simples Nacional porque é bom. Não, tem casos que dá o contrário. Professor Frank, os polos. O pessoal está perguntando em caso de empresa, prestador de serviços, né? Isso aí teria uma diferença, né? Porque a gente está trabalhando no comércio. Com certeza. Gente, ó, o que muda na empresa prestador de serviço vai mudar no Simples Nacional, vai mudar no lucro presumido. O que muda? No Simples Nacional muda a tabela, lá nós temos 3 tabelas, e aí vai para a tabela anexo 3, que vocês têm naquela posta de material que eu coloquei, muda ali o percentual. E no lucro presumido existe assim, serviço em geral, 32%. Aí um faturamento até 140 mil vem para 16% a base de cálculo. Então muda a base de cálculo. Nós não temos a base de cálculo e a alíquota, muda a base de cálculo. Então, o serviço normalmente vai pagar mais imposto do que o comércio. É natural. Envolve maior margem de lucro, tem que pagar mais imposto. Essa é a ideia. Correto, professor Franco? É isso aí. Outra coisa que eu queria lembrar, então, professor, pelo que eu entendi, a diferença grande é a seguinte, a gente calcula cada imposto separadamente no lucro presumido, né? Enquanto no Simples Nacional você faz um cálculo só. Então, tem uma complicação muito maior no Simples Nacional também, no lucro presumido também, né? Mas quem faz isso aí geralmente também é o contador da empresa, é o contador né? da empresa. Você tem que acompanhar esse processo para saber qual a melhor opção, ok? A gente paga, pagar é muito bom, mas é pagar correto, pagar o justo, não deixar de emitir nota, fazer a primeira via, a segunda via sem carbono, isso é loucura, isso é aquela coisa, vou sonegar. Sonegação tem um negócio bem interessante, que é assim, soneguei, ninguém nunca me pegou, beleza. Quando pegar, é que nem cigarro, você nunca teve câncer, mas quando pegar câncer, você morre. Empresa é a mesma coisa. Se um fiscal colocar a mão na sua empresa que sonega, acabou para você. Perdeu, né? Nem diz lá os filmes. Ok, Frank, vamos lá para o final da aula? Achei aqui, a minha opção dessa empresa seria do Simples Nacional e eu vou fazer um breve relato, algumas considerações sobre o lucro real, que é um regime que tem pouco no Estado. Também, às vezes, eu estou falando assim, lucro presumido ou Simples Nacional, às vezes o lucro real é a melhor opção também. Se a empresa tiver baixas margens, o lucro real é a melhor opção, correto? Só que é a melhor opção, mas gera um tanto de controle que você tem que ter na empresa. Como nós estamos formando técnico de finanças, as empresas vão ficar legal com isso, que ele vai ter um cara que vai ter uma visão disso, correto? Vamos lá. Lucro real. O que é isso? É lucro. O imposto de renda e contribuições sociais são calculados sobre o lucro líquido com os seus respectivos ajustes. Fechado? As alíquotas do IRPJ e contribuição social são as mesmas do lucro presumido. Nós estamos falando aqui das alíquotas, nós não estamos falando da base de cálculo. Lembra, a alíquota era 15 e 9, não é isso? 15 e 9. Estão falando das alíquotas. A alíquota é a mesma. Agora, a base de cálculo não tem que calcular. Eu vou achar o quê? O lucro líquido. O que muda é que não temos um lucro presumido, e sim o real.
PIS e a COFINS trabalham no sistema não cumulativo, semelhante ao que fizemos no cálculo do ICMS no lucro presumido. Como é que é isso? O PIS e COFINS no lucro real tem alíquotas diferentes e ela, para calcular ela, é semelhante ao que a gente faz no lucro presumido com ICMS. O que a gente vai fazer então? A gente tem que pegar a alíquota da COFINS, a alíquota do PIS, jogar sobre os valores das entradas, utilizar como crédito, jogar sobre os valores das saídas e utilizar como débito. Ok? E aí a diferença a gente paga de imposto. Quer ver? Vou voltar lá no ICMS só para a gente expor de que jeito vai ser. Dessa mesma forma aqui, gente. Ó. Vendas, vai achar. Só que o percentual do PIS e do COFINS não tem essa variação. Sobre a entrada e a saída vai ser o mesmo percentual. Só vai ser a diferença então de valor da entrada aqui para a saída, correto? Das vendas, né, para as compras. Aí no PIS você vai ter uma alíquota de 1,65% e na COFINS uma alíquota de 7,6%. Ah, é caro? Não. Só que você não vai pagar isso. Você vai pagar só em cima da diferença. Deixa eu chegar naquele slide lá que eu já vou anotar nele. Você vai pagar em cima da diferença. Opa, passei demais. Você vai pagar em cima da diferença da entrada para a saída. Um exemplo prático do PIS, COFINS. Colocamos que a gente tem assim, tenha venda de 100 mil e compras de 50 mil. Em tese, a gente não vai pagar 7,65 sobre esse, a gente vai pagar o quê? Sobre a diferença. Sobre os 50 mil, a gente vai pagar 7,65 de COFINS e 7,60 de COFINS e 1,65 de PIS, ok? Então o lucro real é isso, eu estou dando um relance rápido do lucro real, ele é um pouquinho mais complexo para a gente colocar como exercício até, mas naquele material que a gente acabou achando, a gente tem uma base para consulta excelente. Aí depois, dúvidas, pode mandar para o fórum, por e-mail do professor, que a gente acaba conversando com você. Professor Frank, dos fóruns, dos polos. Não, por enquanto é isso aí, tá. Só mais uma questão sobre o ICMS de fora do estado, né? O pessoal perguntou aquela hora. Então, eu queria acrescentar que é assim, do estado, dentro do estado, as compras, você paga o imposto do estado, que é 17%, geralmente, né? E quando você compra fora do estado, você como empresa, a taxa, você paga só a taxa interestadual, que é de 7, normalmente é 7%, alguns estados com menores faturamentos, com menor PIB, são 12%. Então vem daí essa diferença, né? Que você não paga ainda, nesse caso, a taxa do estado que você está trabalhando, né? Funciona assim. O ICMS tem uma questão bem específica. É assim, o cara fala, olha, quando você compra de fora, em algum lugar você vai pagar a alíquota cheia de ICMS. Vai chegar, por exemplo, um produto que é 17%, uma hora você vai ter que pagar os 17%. Se o estado que mandou a mercadoria não cobrou 17%, você vai complementar na barreira. Se ele pagou 7, vou complementar 10 para chegar a 17. Se ele lá pagou 12, vou complementar 5 para virar 17. Então é assim. Então a base é essa, a base da tributação é essa, CMS tem isso. Então assim, acontece muito, o cara fala, eu sou consumidor final, vou comprar com 17, eu sou empresa, tenho inscrição estadual. Você tem inscrição estadual, se você comprar 17 lá, você perdeu tempo. Você vai pagar mais lá e vai pagar a diferença aqui. Porque a diferença das alíquotas interestadual. Quando o cara vende de empresa para empresa, a alíquota interestadual não é os 17%, é 7% ou 12%. Ok? Professor Frank, mais alguma? É isso mesmo. Beleza? Então vamos lá, vamos só apresentar o exercício aqui para vocês. A gente tem uma atividade hoje que ela complementa o que a gente está querendo naquela melhor opção tributária. Correto? Que ela é o quê? Idêntico aos slides. Gente, eu não acrescento nada nas atividades do AVA, nada nas atividades de sala que seja diferente aos slides. Então assim, tem dúvida? Vai nos slides, assista a resolução do exercício que a gente faz no final de cada aula. Ali a gente passa tudo. Fechado? Então,
boa sorte para vocês, façam o exercício, vocês têm 20 minutos para fazer isso, e aí a gente volta aqui com a correção, e as dúvidas vocês podem mandar no fórum, no WhatsApp. Quem gravar no WhatsApp e mandar, vai ter até ponto extra na disciplina, que a gente quer ver o rosto de vocês, que você só fica vendo a gente não vê vocês aí. Então manda o WhatsApp pra gente, que a gente está aguardando vocês, 20 minutos para resolução dos exercícios, e já a gente volta, tá bom? Até lá! Olá, estamos de volta aqui para a gente resolver o exercício, né, que a gente deixou vocês 20 minutos brincando com ele. Agora a gente vai para o quadro aqui para a gente expor. A resolução deles, a gente vai resolver ele com toda a paciência do mundo, e aí depois, dúvidas, manda para o fórum, manda para a nossa página, que lá a gente acaba respondendo. Aí quando falar qualquer dúvida, diga de qual exercício qual é a sua dúvida, de qual exercício, de qual aula, para ficar mais fácil a gente visualizar isso, ok? Senão a gente fica aqui procurando e a gente acaba não conseguindo ajudar vocês. Fechado? Vamos resolver o exercício. No intervalo teve dúvidas do Polo, Frank? Alguém mandou o resultado? Não, correto? ninguém mandou o resultado. resultado. Não está mandando o resultado correto, ou não mandou o resultado, mas vamos lá resolver aqui, tentar explicar melhor o exercício. A gente tem que pensar assim, para calcular o lucro presumido, o que a gente tem que pensar? A gente tem que imaginar que existe, nesse contexto, imposto de renda, pessoa jurídica, que existe contribuição social sobre o lucro líquido, que existe PIS, que existe COFINS. Correto? Isso tudo nos federais. E ainda, fora deste contexto de só aplicar sobre o faturamento, nós temos o ICMS, que tem aquele cálculo todo, e nós temos o INSS. Fechado? Ok? Então, todo esse é lucro presumido. E no Simples Nacional, isso aqui vira uma alíquota só, tudo. Só esse daqui que paga, na verdade, diferencial de alíquota. Ok? Beleza? Então, Simples Nacional paga isso. No lucro presumido, a gente tem todos esses impostos aqui para a gente trabalhar. Fechado? Então, aqui está o restante do exercício. Vocês receberam em sala. E a gente vai pensar. Como é que eu faço para achar o COFINS? O PIS, perdão. Ponto 65. Janeiro. Eu vou pegar o que para achar janeiro? Vou pegar o mês de janeiro, que é quanto? 67.500. Nós temos isso na planilha, Frank, aí, para a gente calcular? Sim, temos. 67.500. Aí você repete para nós. Então, eu tenho 67.500, é isso? Sim. Ok? Vezes quanto para achar o PIS? Vezes, 65%. Fechado? Diga lá, professor, resultado? 438,75. 438,75. Ok? Deixa eu melhorar esse 5 aqui que tá feio, né? Então, e 75. Ok? 67.500 vezes 0,65. E do mês de janeiro, a COFINS. Pega e multiplica por quanto? Multiplica esse mesmo 67.500 vezes 3%. Dá quanto, professor? 67.500 vezes 3%. Dá R$2.025. R$2.025 redondos? Isso. Deixa eu ver aqui. 0,000. Fechado? Em janeiro, eu calculo IRPJ? Não. E contribuição social? Não. Por que eu não calculo? Calculo ele todo, calculo e pago, né? Todo ele só depois que juntar 3 meses. Eu posso fazer o cálculo para saber o meu custo aqui, aqui, aqui e aqui? Pode. Mas para quê? Para saber o seu custo e o que você tem que guardar de dinheiro para depois de 3 meses aí sim
fazer o pagamento. Fechado? Ok? Fevereiro, como é que funciona fevereiro? Qual o faturamento de fevereiro, professor? 72.300. 72.300 vezes 0,65%. Que dá quanto, professor? 469,95. 469,95. Ok? Professor, e o COFINS faz o quê? Só multiplica por 3%. Dá quanto, professor? 2.169. 2.169. 00. Ok? Então, ó, o PIS e a COFINS, fácil, mole. Pega o faturamento vezes 0,65, alimento a ao PIS. Pego o faturamento vezes 3%, alimento a COFINS. Fechado? Beleza? Então é essa a dinâmica do PIS e da COFINS. Aí, vai março, mesma coisa, né? Março eu vou pegar o quê? Qual o faturamento de março, professor? Março, 75.500. 75.500 vezes, né? Ponto 65%. E COFINS vezes 3%. Ok? Então, quanto que dá de PIS? 75.500 vezes 0,65%. 490,75. 490,75. E o que dá de COFINS? 75.500 vezes 3%. Que é R$ 2.265. R$ 2.265. Ok? Então aqui, o que a gente acabou de fazer? A gente calculou PIS e COFINS. PIS e COFINS, então, vezes 0,65, vezes 3%. Moleza, está fechado o PIS e COFINS. Ok? Vamos para contribuição social e RPJ, que é um pouquinho mais não é complicado, é um pouquinho mais difícil, tá? Mas é muito menos complicado que o lucro real. Então vamos lá para calcular ele, para a gente expandir aqui o conhecimento. Primeira coisa, tem que arrumar espaço aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui, senão a gente pode se perder. Então, como é que eu faço? Esse daqui, viram que é simples, vezes 0,65, vezes 3% e valeu. Agora, como é que eu faço para calcular o IRPJ? Qual é o faturamento de janeiro, professor? Por favor. 67.500. Janeiro, 67? Isso. 67 e 500. Fevereiro, professor. 72.300. 72.300. Março. 75.500. 75.500. Ok? Professor, se eu somar os três, dá quanto? 215.300. 215.300. Esse é o total do faturamento dos 3 meses. Ok? E aí, como é que é o cálculo de RPJ? Eu posso jogar por 1,20 e por 1,08 eu acho o valor dele. Correto? Então vamos pegar o quê? 215.300. Beleza? Fazer uma operação aqui. Eu posso pegar ele vezes 1,20%, que eu acho que o valor do imposto de renda do período. Quanto é que dá, professor? Dá 2.583 583 e 60 centavos. e 60 centavos. Fechado? E aí, eu posso fazer diferente? Posso. Faço o quê, professor? Vezes 8% vezes 15%, que vai dar quanto? Mesmo resultado. Mesmo resultado. Ok? É aquele velho ditado, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, você está multiplicando ali, tanto faz a ordem. Você pode achar primeiro 1,20 ou pode ir multiplicando cada vez pelo 8 e pelo 15%. Tinha um amigo meu que falava assim, caso tem campainha a gente não bate palma, né?
Então, assim, se eu posso fazer por 1,20 direto, para fazer exercício, vocês vão resolver o exercício, joga por 1,20 e coloca na sua cabeça que você pode pegar algumas avaliações fora e o contexto histórico do lançamento é 8 vezes 15, mas pode jogar direto 1,20. Vamos lá? Então, assim, achei o IRPJ, mole, mole. E agora, para achar a contribuição social, como é que eu faço? São os mesmos 215 e 300, só que agora eu vou fazer o quê? Vezes 1,08%. Fechado? Então, vou pegar esses 215 vezes 1,08%, que vai dar quanto, professor? Dá 2.325,24. Fechado? E se eu pegar ele, professor, multiplicar vezes 12% vezes 9%, vai dar quanto? O mesmo resultado. 2.325,24. Então, vou alimentar ali também a COFINS, a contribuição social. 2.000, professor, 325,24. Ok? Beleza nisso? Então, esse é o cálculo do PIS, da COFINS, da contribuição social do RPJ. Então, a gente está dando um bizu de uma fórmula que você vai jogar e vai dar o resultado direto. Nesse trimestre, quanto que eu ia pagar de imposto? Olha para a tabela, soma o PIS, soma a COFINS, soma a contribuição social, soma o RPJ, a gente já tem o valor dos impostos a pagar. Vamos ver os outros trimestres, né? Os outros trimestres eu vou digitar rápido aqui, né? Mas vamos ver se vocês acompanham. Ok. Vamos falar o faturamento, professor? Só para ficar... Então, vou ter o faturamento de abril, que é quanto? 76.800. 76.800, ok? E de abril não, né, professor? Antes abril, isso. Maio, isso, tá certo. De maio agora? 82.100. 82.100. De junho? 83.600. 83.600. Beleza. Quanto que dá isso, professor? Tudo? Somando? Opa, deixa eu... 200. Se bater aí é porque eu fiz 242.500. Ufa. Fiz os slides, nós fizemos certo, né, professor? Salvou pelos slides. Então, vamos lá. O que eu faço para achar PIS? PIS, pego em abril 76.800 vezes 0,65 que chega no meu resultado. E a COFINS? 76.800 vezes 3% que eu chego no meu resultado. Fechado? E em maio, mesma coisa. 82.000, deixa eu fazer cor diferente aqui. Vou fazer de cor diferente para ficar mais fácil de identificar. Então, em maio, 82.100 vezes 0,65, que dá 533,65. 82.100 vezes 3%, que alimenta aqui, dá 2.463. Junho, mesma coisa, 83.600 vezes 0,65 dá 543,40. 83.600 vezes 3%, que dá R$ 2.508. Ok nisso? Ok nisso? Então assim, vamos só apagar aqui um pouco. Vamos pensar agora no quê? Vamos pensar agora no imposto de renda e na contribuição social. É mensal que se calcula? Posso até calcular, mas eu pago quando? Aqui eu só calculo, né? E aqui é que eu pago. Fechado? Então vamos lá. 242.500, que é a soma do faturamento de abril, maio e junho, vezes 8%, vezes 15%, vai dar quanto? 2.910. Fechado? 242.500 vezes 1,20 direto, dá 2.910. O alimento aqui. Ok? E a COFINS? 242.500 vezes 12, vezes 9. 2.619 ou 242.500 vezes 1,08, que vai dar 2.619. Está aqui o valor. Correto? Próximo mês, mesma coisa. Julho, agosto, setembro,
O total do faturamento de julho, agosto e setembro dá quanto? 313.200. É isso, professor? É 313.200. Fechou, então. Então a gente já conseguiu acertar aqui. Pega o mês de julho, vezes 0,65, chega no valor. Agosto, vezes 0,65, chega no valor. Setembro, vezes 0,65, chega no valor. Cofins, mesma coisa. Aqui vezes 3, aqui vezes 3 e aqui vezes 3% sobre o faturamento dele. Fechado? E RPJ, 313.200 vezes 8%, vezes 15%, 3.758,40. Ou 313.200 vezes 1,20 direto, que chega no mesmo valor. Correto? 3.758,40. Beleza? E o contribuição social? 313.200 vezes 12, vezes 9. 3.382,56. 313.200 direto 1,08%, que dá 3.382,56. É este o imposto que está aqui. Beleza? Vamos lá, eu tenho outubro, novembro e dezembro, um pouquinho mais rápido. Vezes 0,65, chego nos valores. Vezes 3%, chego nos valores. 389 mil, que é a soma do faturamento de todos os meses, vezes 8, vezes 15, 4.668. 389 mil, vezes 1,20 direto, 4.668. 389 vezes 12 vezes 9, 4.201 de contribuição social. 389, 108 direto, 4.201,20 de contribuição social. Os valores estão aqui. Estou fechando. Aí eu encerrei já a parte do federal aqui de PIS e COFINS. O que eu tenho que achar o próximo agora? Eu tenho que achar agora, primeiro apurar o ICMS. Para eu apurar o ICMS, o que eu tenho que saber? O crédito sobre as compras. Então eu tenho que vir no começo do exercício e achar as minhas compras. Tem venda, né? Colocou compra não. Que bonitinho. Vamos lá. Vamos inventar uma compra, né? Total das vendas, por favor, professor. Quanto que eu vendi no ano todo? Qual foi o total do ano todo? Das vendas? Esse aqui... Soma o ano todo, janeiro a dezembro. Ah, tá. Dá 1.160.000. 1.160.000. Ok? Sobre as vendas eu tenho que colocar quantos por cento? De 17. Coloca aí, por favor, professor, para a gente colocar o resultado aqui. 1.160.000 vezes 17%, que vai dar... Dá 19... Opa, só um 190. 197.200. 197.200. Ok? E aí, falta alguma informação aqui? O que está faltando aqui? Falta, se eu tenho as compras, qual o valor das minhas compras? Correto? E qual o valor do meu INSS a recolher? Eu tenho que saber o valor da minha folha de pagamento. Correto? No exercício que vocês receberam, tem essa informação aqui, eu não tenho no slide. Qual o valor das compras no exercício, professor? Que foi enviado a eles. Só um segundo. Esse aqui não, né? Isso aí. Não, esse é da aula passada. Tá, vou continuar, vou inventar aqui. Tá. Valor, vamos colocar que o valor das compras aqui tenha sido 800 mil, correto? 800 mil. Então eu pego 800 mil vezes quantos por cento? Vezes 7%. Faz para nós, professor? Vamos colocar que a folha de pagamento desse período tenha sido 70 mil. 70 mil. Quanto que deu sobre as compras? O crédito. 800 mil vezes 7%. 7% dá 56 mil. 56 mil. Se eu tivesse essas informações, quanto que eu iria pagar de ICMS?
197.200 menos 56 mil. Por favor, professor. 141.200. Então, esse 141.200 é o valor do quê? Que eu tenho de imposto a pagar, de ICMS. E sobre a folha de pagamento, 70 mil, professor, vezes 27,8%. Que vai dar 7,8% dá 19.460. 460. Ok? Esses seriam os valores dos impostos. Aí o exercício de vocês aí pode ter uma compra diferente. A gente acabou não estando com o exercício no slide, mas assim, se eu tivesse isso aqui de compra, isso aqui de venda, eu pagaria 141 mil de ICMS a pagar e pagaria 19.460 de INSS sobre a folha. Correto? E aí eu tenho o seguinte, eu tenho que pegar e somar tudo isso daqui, somar tudo isso aqui e saber quanto que eu paguei de imposto. Quanto que eu paguei de cada imposto. Então eu vou somar todos os impostos e eu vou ter aqui o total que eu tenho dos impostos. Você tem... Achou o exercício aí, professor? Não? Estou procurando aqui, só um segundo, acho que já vou... Vamos lá. Vamos no somar o PIS que eu fiz aqui, então. Sim. Então vamos lá. Você anota aí, professor? Pode ir falando. 43875. Você calculou ele aí? Está calculado na planilha? Sim, sim. Você apagou. Pega e soma para nós. PIS e COFINS, imposto de renda. Deu quanto de total? Renda, total dá 12 mil. De PIS ou de COFINS? Não, total de tudo, né? Não. Tá. De imposto de renda. Ah. De imposto de renda você tem aí? Mas eu calculei do primeiro trimestre? Não, professor? de total. Todos os trimestres. Ah, não. Então vamos somar aqui. Vamos somar. Vamos somar. Então temos aqui 438,75. Você anota aí? Sim. 469,95. Sim, sim. 490,75. Sim. 499,20. Sim. 53365, 543,40. Isso? Pode falar. 579,80, 662,25, 789,75. Segundo. 789,75, 789 75, 799,50. 8 já? Sim. 832 e 897. Ok? Quanto que deu? Então, de PIS. PIS a gente tem 7.535. 7.535. É a soma daí, né? Isso. A gente tem que fazer isso com o COFINS, a gente tem que fazer isso com a contribuição social, a gente tem que fazer isso com o IRPJ, que aqui a gente vai acabar não conseguindo, professor. Não, já. Agora, já tem? do COFINS. Do COFINS tem 34.800. E? COFINS. Do IRPJ? Esse aí é... Tá, enfim. ICMS eu vou ter 141.200 em cima dessas informações que a gente colocou aqui nos slides. Correto? E INSS a gente vai ter 19.460 em cima das informações que a gente tem nos slides. Correto? Então aí aqui a gente soma e tem o total dos impostos do período. O que a gente não vai ter aqui é só a contribuição social e o RPJ. Faz assim, professor. Pega aí o total do faturamento do ano vezes 1,20, por favor. Você já tem o total aí. Uhum. Vezes 1,20 e vezes 1,08. Dá 13.920. De quê? De imposto de renda. 13.920. Vezes 1,08, total do faturamento.
Dá 12.528. 12.528. Correto? Você consegue É isso somar aí. aqui, professor? Está aí todos esses números? Sim, só um segundo. Qual o total? Dá 68.738. Então, 68.738. 783, desculpa. 783, fechado. E 98. 83, 783? 83. Ok? Considerando, e aí a gente tem que verificar a atividade de sala, uma compra de 800 mil, e aí vocês têm que fazer só essa conta aqui. Qualquer coisa a gente posta algo diferente. Ok? Feita essa soma, a gente tem um total do lucro presumido. Tem total do lucro presumido. Feita a conta do Simples Nacional, é muito mais simples. Você colocou naquela tabela, achou, encerrou, eu já tenho o total da tributação. Agora, quando é do lucro presumido, eu já tenho que fazer outros cálculos. Eu tenho que calcular o ICMS, eu tenho que calcular o INSS sobre a folha, e assim vai. Do exercício que estava na sala, professor, não tem o valor aí para a gente só... Vamos achar aqui. Mas sem problema, a gente passa isso aí, passa pelo fórum, passa por outra, sem problema algum. Então, gente, ó, para a gente construir a última tarefa nossa de sala, antes de a gente falar dessa semana. A gente tem uma tarefa que vocês sabem que começou na primeira aula e que ela termina na semana que vem. Então, ela é assim, você vai calcular o imposto dessa empresa pelo Simples Nacional, vai calcular o imposto dessa empresa pelo lucro presumido. Lembrando, Simples Nacional vezes aquela alíquota e vezes 10% o valor das entradas. Ponto, acabou. Beleza? Então, Simples Nacional, o que eu vou pegar? Vou pegar o faturamento total vezes as alíquotas que eu vou achar, acho o valor do imposto. Somo o valor daqueles impostos, tem o total do Simples Nacional, mais 10%, que é isso que a gente está usando no nosso exercício, sobre as compras, vai achar o diferencial de alíquota, a soma desses dois é o total do Simples Nacional. Lucro presumido, vou achar PIS, COFINS, contribuição social e IRPJ, e eu tenho o total dos impostos federais. Vou somar com o quê? INSS e ICMS, que é esse cálculo que nós fizemos hoje. Ok? Fechado isso, no final você vai ter que dizer o seguinte: o que você acha melhor para a empresa? Aí você vai achar um valor de total de tributo no Simples Nacional, um valor total de tributo no lucro presumido. Se você achar o local que você achar o menor valor, é a melhor opção. Se você indicar o local que você achou maior valor, nos indica, a gente passa para o psicólogo, passa alguma coisa, bem trabalhar isso, gostar de pagar mais imposto, não é com a gente. Professor, considerações dos polos? Não, muito bem. A gente queria pedir desculpa aqui teve uma falhazinha aqui, mas a gente vai corrigir e para as próximas aulas. E eu queria fazer só uma observação que existem simuladores na internet, pesquisando para essa aula eu descobri, e os alunos, às vezes, se estiverem na empresa de verdade, eles poderiam usar também essa ferramenta. Com certeza. Tem uma coisa na internet muito interessante. Na internet a gente acha tudo de bom, mas a gente também acha tudo de ruim. Então, se lá tiver uma fórmula errada, te leva a informação. Então, assim, confira, pegue as planilhas, quando tiver com dúvida, vai no seu contador, recebe a informação, tenta trazer certo. Mas, com certeza, tem planilhas excelentes lá. Você consegue calcular tudo. Até se você quiser ajuda para resolver os exercícios, fique à vontade de fazer isso. Professor, até logo, para a semana que vem. Até mais. Boa noite, pessoal. Gente, até logo, até semana que vem, que a gente volta para a revisão do conteúdo, nos despedirmos, né? E fazer aquela prova que é o que todo mundo quer, aquela prova fácil, para que todo mundo seja feliz, inclusive os professores. Até semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Até. Até.